Nós neste momento temos o concurso finalizado, a obra adjudicada, mas devido aos procedimentos complicados da administração pública, tivemos que refazer uma parte financeira que está agora a ser terminada para se poder dar início à obra. Formação adequada aos novos desafios, mudanças climáticas, que apesar do quadro negativo podem trazer oportunidades, e ainda a instalação do radar meteorológico na Ilha Terceira. Temas abordados no primeiro Congresso Internacional de Proteção Civil dos Açores, que decorreu em Angra do Heroísmo. As alterações climáticas e os fenómenos meteorológicos associados a essas mudanças são já a quarta fonte de prejuízos no mundo, diz o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA. Jorge Miranda considera que a adaptação a esse cenário vai dar-se naturalmente através da ação do sistema económico e não de medidas políticas. E o quadro que, à partida, mostra-se negro poderá trazer oportunidades. É verdade, nós gostamos muito de falar da alteração climática, mudança climática. Nós vamos mudar de um clima para outro. Se conseguirmos controlar os gases de efeito de estufa, teremos um clima que já não vai ser o mesmo clima que tínhamos antes, mas temos um clima que é vivível. E uma parte nós vamos ter que nos prepararmos para ela. Isso tem a ver essencialmente com os fenómenos meteorológicos extremos. E com o subida do nível do mar. Essas partes vão ser resolvidas por alterações na regulamentação da construção, vai ser por medidas de proteção de certas regiões que têm que ser protegidas excepcionalmente e por educação. As pessoas prepararem-se. Há populações que vivem em situações muito mais gravosas que nós vivemos aqui, muito mais. Ou seja, quando falamos em mudança, falamos numa transição com um lado também positivo. O facto do clima mudar de um clima para o outro não quer dizer que seja tudo negativo e pode haver situações que podem hoje em dia ser previstas e que vão dar oportunidades noutras áreas de atividade humana. O nosso papel, e é o papel que eu esperarei ter nos próximos 2 anos, e aqui em colaboração obviamente aqui com os nossos colegas dos Açores, é sermos capazes de dar cenários de evolução decadal para os Açores, credíveis, usando a melhor ciência e tecnologia disponível, os novos modelos que vão ser agora libertados pelo IPCC, e sermos capazes de dar indicações aos vários setores económicos, sociais e às organizações não governamentais do que é previsível para as próximas 2 décadas e depois estimarmos que isso pode ser utilizado não só para medidas de mitigação e de adaptação, mas também como oportunidades que podem eventualmente ser identificadas e que nós acreditamos que vão existir. Já o coordenador do Grupo do Clima, Ambiente e Paisagem, do Instituto de Investigação e Tecnologias Agrárias e do Ambiente da Universidade dos Açores, apresenta uma visão menos positiva quanto à adaptação às alterações climáticas. Para Eduardo Brito de Azevedo, a educação ambiental e a sensibilização dos jovens é fundamental, mas são necessárias políticas radicais que obriguem as instituições a adequarem os seus comportamentos. E deixa o alerta. Não podemos esperar por uma alteração dos comportamentos das sociedades, porque há uma certa inércia nesse domínio, não é? As pessoas têm que aprender e têm que integrar, a aprendizagem, enfim, leva algum tempo. Quando o fenómeno é, de facto, um fenómeno de emergência, ou seja, tem que haver, de facto, ações para hoje, que tenham efeitos imediatos e, por conseguinte, a formação é uma das componentes e a consciencialização das populações para o problema é uma das componentes fundamental, mas a ação, através de políticas adequadas, e nós temos que escolher, digamos assim, quem as pratica de forma eficiente, e a nossa responsabilidade, lá está, é fazer isso, de maneira que essas políticas possam ter ainda algum efeito sobre o fenómeno. Já vamos tarde e, enfim, e precisamos ter medidas mais radicais, se me permite o termo, para a abordagem desta questão. Neste sentido, segundo o investigador da Academia Açoriana, o clima futuro dos Açores será mais quente. Presentemente, já se sentem efeitos das alterações climáticas no arquipélago, períodos de seca com maior frequência e tempestades também mais frequentes. O clima futuro dos Açores vai ser necessariamente mais quente, menos horas de frio, como eu expliquei,
alguma subida do nível do mar, a maior frequência de fenómenos extremos, quer tempestades de origem tropical, particularmente, quer tempestades de mar, não é? Naturalmente, e esse será o nosso enquadramento futuro. Felizmente que as ilhas beneficiam ainda de algum efeito termoregulador do oceano, nem tudo de mal, digamos, vem com a alteração climática. Há uma certa alteração que até pode ser aproveitada em termos da própria agricultura, modificação de práticas agrícolas, adaptação das culturas a um clima diferente. O próprio turismo terá alguma vantagem eventual nessa alteração. Entretanto, a Ilha Terceira terá ainda este ano um radar meteorológico a funcionar. Será instalado na Serra de Santa Bárbara e custa cerca de 1,5 milhões de euros. Nós neste momento temos o concurso finalizado, a obra adjudicada, mas devido aos procedimentos complicados da administração pública, tivemos que refazer uma parte financeira que está agora a ser terminada para se poder dar início à obra. Quando nós falamos de um radar e de um investimento num radar, estamos a falar de que montante, mais ou menos? É assim, no caso do radar daqui assim da Terceira, estamos a falar de um investimento de 1,5 milhões de euros, porque os americanos deixaram-nos a parte construída, que nós já recuperámos, e portanto agora se passa só para o radar. No caso de um radar construído de raiz, estamos a falar de uma despesa entre 3 milhões e 3 milhões e qualquer coisa, dependendo da tecnologia. Se é uma torre de ferro, como está no Porto Santo, se é uma torre de betão. Depende agora da situação em que é. Hoje em dia, uma região como esta tem que ter muitas preocupações ambientais e, portanto, é preciso que a construção seja feita de forma a beliscar o mínimo possível, tanto o ambiente como a paisagem. Mas Jorge Miranda deixa o alerta. Os Açores precisam de 3 radares. Além da Terceira e de São Miguel, a Ilha das Flores também deve ter um. O radar de São Miguel é um processo um pouco mais complexo por causa da localização. São Miguel tem uma grande carga de antenas de telecomunicações e de sistemas similares numa localização que é o Pico da Barrosa, onde para já se tem indicado que será a provável localização. E, portanto, ainda estamos na parte técnica de compreender se isso é realmente possível e quais é que são os custos associados. No caso do radar das Flores, não há nenhum problema técnico essencial e há uma necessidade meteorológica absoluta, porque não há nenhuma grande tempestade que chegue aos Açores que não passe primeiro pelo grupo ocidental e, portanto, que é absolutamente necessário que nós sejamos capazes de saber exatamente a localização dos vários elementos dessas tempestades. Também Eduardo Brito de Azevedo partilha da tese do presidente do IPMA, mas salienta o radar é uma ferramenta complementar aos modelos numéricos para a prevenção do estado do tempo. O radar, naturalmente, e o professor Miguel Miranda dirá melhor do que eu sobre esse assunto, o radar é uma ferramenta complementar, mas temos que ter já uma antecipação dos fenómenos através de modelos numéricos fiáveis, com boa resolução, através de boa imagem de satélite e quando as coisas estiverem, de facto, muito mais próximas, acrescentar a informação de radar, que será também muito importante para o acompanhamento de todas estas situações. Ambos os especialistas integraram um painel sobre alterações climáticas no âmbito do 1º Congresso Internacional de Proteção Civil dos Açores, com o tema Os Novos Desafios, Ameaças e Capacidades, o qual aconteceu no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. O papel da Proteção Civil dos Açores e o debate à volta de temas que são muito próximos a quem vive no meio do Atlântico, sujeito a sismos e tempestades, aqui em destaque no nosso programa. Por hoje é tudo, estou certa que amanhã teremos um novo encontro no canal do Costume. Até lá!